Deus perdoa e nos chama à fé é uma chamada à reflexão sobre o amor incondicional e a misericórdia divina, que nos acolhe mesmo diante das nossas fragilidades e falhas. Nossas leituras nos conduzem à história do rei Davi, que, confrontado com a própria humanidade, encontrou no perdão do Senhor a verdadeira paz. Assim como Davi, somos desafiados a reconhecer nossos erros e a buscar a misericórdia divina. A liturgia nos lembra que o caminho para recebermos esse dom divino é pavimentado pela fé e pela acolhida de Jesus como nosso Senhor e Mestre. Em suas palavras e ações, ele nos ensina o verdadeiro significado da vida e nos convida a segui-lo com humildade e confiança. Não podemos nos surpreender diante da simplicidade e humildade de Jesus, mas, ao contrário, devemos abraçar sua mensagem com fé inabalável. Ele, o Filho de Deus que se fez homem por amor a nós, é nossa luz e guia. Assim, como discípulos, somos chamados não apenas a meditar sobre essas verdades, mas a incorporá-las em nossa jornada diária. Que, ao explorarmos as Escrituras neste dia, possamos internalizar a grandiosidade do perdão divino e, com fé renovada, seguir os passos de Jesus, nosso Salvador e Mestre. Que a palavra de Deus ilumine nossos corações e nos conduza a uma vida plena na verdade e na graça. Deus nos perdoa e nos oferece a salvação, mas precisamos ter fé e acolher Jesus como o nosso Senhor e Mestre. Primeira leitura. Em cada arrependimento encontramos o caminho da misericórdia e o abraço acolhedor de Deus. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada, e, em Judá, 500.000 homens. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado, ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas, escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes, 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou, então, a peste a Israel, desde aquela manhã até ao dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta. Retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Arauna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na história do rei Davi, aprendemos que todos cometemos erros, mas ao reconhecê-los, encontramos o caminho da misericórdia divina. Davi, ao pedir perdão, escolheu confiar na grande misericórdia do Senhor em vez de nas mãos dos homens. Sua decisão de enfrentar as consequências demonstra coragem e humildade. Deus, ao ver o arrependimento sincero, deteve a peste, mostrando sua compaixão. Assim, em nossas vidas, quando cometemos equívocos, o arrependimento genuíno nos conduz à misericórdia de Deus. Devemos seguir o exemplo de Davi, reconhecendo nossos erros, confiando na infinita misericórdia divina e enfrentando as consequências com humildade. Que este ensinamento nos inspire a cultivar uma fé resiliente,
sabendo que o abraço acolhedor de Deus sempre nos aguarda. Graças a Deus por sua compaixão e perdão. Salmo responsorial. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. E perdoastes, Senhor, minha falta. Todo fiel pode, assim, invocar-vos, durante o tempo da angústia e aflição. Porque, ainda que rompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar. E envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. O salmo da liturgia de hoje é uma oração de louvor e de ação de graças a Deus, que nos perdoa os nossos pecados e nos enche de alegria e de paz. O salmista nos ensina que o homem feliz é aquele que é perdoado e cuja falta é encoberta pelo Senhor. Ele nos convida a confessar os nossos pecados a Deus, que é fiel e justo, e que nos purifica de toda injustiça. Ele nos garante que Deus é o nosso refúgio e a nossa proteção, que nos salva da angústia e da aflição, que nos envolve com o seu amor e com a sua graça. Ele nos convida a invocar o Senhor em todo o tempo, com fé e esperança, pois Ele nos ouve e nos atende. Ele nos anima a cantar e a celebrar a bondade e a misericórdia de Deus, que nos concede o dom da salvação. Evangelho. Abra seu coração para reconhecer o divino nos momentos mais simples da vida. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje mergulhamos na profundidade do Evangelho segundo Marcos, que nos traz a história tocante de Jesus em sua terra natal, Nazaré. A liturgia de hoje ressoa em nossos corações, nos convidando a refletir sobre a estima que damos às pessoas que nos são mais próximas. Nazaré, um lugar de origem para Jesus, torna-se o cenário onde, ao ensinar na sinagoga, ele é recebido com surpresa e incredulidade. Os conterrâneos de Jesus questionam a origem de sua sabedoria e se escandalizam com os milagres realizados por suas mãos. Como pode esse homem, filho de Maria, ser tão extraordinário? Perguntam eles. No entanto, Jesus nos lembra com sabedoria divina. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Essas palavras ecoam em nossos dias, convidando-nos a examinar nossos corações. Quantas vezes somos tentados a subestimar o potencial daqueles que conhecemos desde sempre? O divino muitas vezes se esconde na simplicidade do cotidiano. A falta de fé da comunidade de Nazaré impede que Jesus realize milagres ali. Isso nos alerta sobre a importância de cultivarmos uma fé que transcende o conhecido, que enxerga além das aparências. Devemos estar abertos às bênçãos que Deus coloca em nosso caminho, mesmo quando estas vêm de fontes familiares e cotidianas. Olhemos ao nosso redor, para nossas famílias, amigos e vizinhos. Muitas vezes, a grandeza de Deus se revela nos rostos familiares.
Que possamos aprender com a experiência de Jesus em Nazaré, valorizando e reconhecendo o divino em nossas relações mais próximas. Que a falta de fé não nos impeça de testemunhar e experimentar os milagres que Deus coloca diante de nós. Assim, ao percorrer os povoados das redondezas, ensinando e curando, Jesus nos convida a sermos portadores de fé, acreditando no extraordinário mesmo onde é familiar. Que o amor e a sabedoria divina guiem nossos corações, permitindo-nos ver e celebrar as maravilhas que Deus realiza em nosso meio. Deus é misericordioso e perdoa os nossos pecados, mas também nos pede que tenhamos fé e reconheçamos Jesus como seu Filho e nosso Salvador. Ele nos convida a nos arrependermos dos nossos erros e a confiarmos na sua bondade e na sua justiça. Ele nos convida a confessarmos os nossos pecados e a agradecermos o seu perdão e a sua salvação. Ele nos convida a acolhermos Jesus como nosso Senhor e Mestre, que nos ensina o caminho da verdade e da vida. Ele nos convida a seguirmos Jesus e a sermos seus discípulos e testemunhas, que anunciam o seu amor e o seu reino. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça na fé, na esperança e na caridade. Que Ele nos faça experimentar a sua misericórdia e a sua graça. Que Ele nos faça felizes e santos. Amém. Deus nos convida a seguirmos Jesus e a sermos seus discípulos e testemunhas, que anunciam o seu amor e o seu reino.